comunidades e dos movimentos que vieram antes de mim, gente, deram já o tom de como, né, o poder público vem tratando a população, seja nos projetos do VLT, seja Castelão, seja em relação à comunidade do Poço da Draga, que vai ser diretamente atingida pela construção do aquário também. Então aí a gente percebe por essas falas o tom que vem acontecendo. Então acho que não cabe a mim, né, dizer aqui para vocês a realidade que vocês vivem. Talvez uma contribuição que a gente possa dar do ponto de vista, né, da Rede Nacional de Advogados Populares e do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que são, né, redes, instituições que reúnem profissionais, acadêmicos, pesquisadores que atuam ao lado das comunidades, é perceber que esses projetos de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, que também vão acontecer no Rio de Janeiro nos próximos anos, eles não estão isolados, não são projetos isolados. Se nesse momento as violações aos direitos de moradia, direito à vida, à saúde, à educação das comunidades talvez se mostrem de maneira mais clara em razão desses grandes projetos, esses projetos, na verdade, eles se inserem num contexto que já é um contexto que já existe há muitos anos na cidade de Fortaleza. E aí existe um discurso, né, de ruptura, de descontinuidade e às vezes até de oposição que tenta nos iludir. Eu me lembro que há 8 anos atrás nós recebemos aqui o também relator da ONU pelo direito à moradia adequada, que antecedeu a professora Raquel, o arquiteto indiano chamado Milon Kotari. Naquele ano, em 2004, nós tivemos audiência pública também aqui em Fortaleza, lá na Receita Federal, no prédio da Receita Federal do Centro, e a pauta daquele momento das comunidades era principalmente a regularização fundiária. 8 anos depois, a pauta do movimento popular urbano, dessas comunidades que a gente escuta aqui, é não sair, é contra as emoções. Então, essa visão de que nós temos um governo hoje vermelho, que se diz socialista, que rompeu com o governo Tasso Gereissati, para mim não demonstra ruptura nenhuma, demonstra a capacidade que esses grupos políticos e econômicos têm de se camuflar, de se vestir de outras cores, de mudar o passarinho, antes era um tucano, agora é uma pombinha, né? Mas é a mesma continuidade e nós estamos lidando com violações de direitos ainda mais graves do que aquelas violações de direitos de 8 anos atrás, quando o Milon Kotari esteve aqui em Fortaleza. Então, na verdade, a Copa do Mundo, Copa das Confederações e todos esses grandes projetos que vêm para justificar perante o poder público a violação dos direitos, eles já acontecem na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Há muitos anos eles estão articulados numa teia muito maior, que inclusive ultrapassa a cidade de Fortaleza. Esse mesmo governo é o governo que incentiva a instalação de parques eólicos ao longo de todo o litoral do estado do Ceará, acabando com comunidades tradicionais. Esse governo é o mesmo governo que incentiva a implantação de criação de camarão artificial, acabando com as comunidades tradicionais ao longo do Ceará. Esse mesmo governo é o governo que coloca a polícia na rua e que cria, por exemplo, como tem a lei, não é, do ano passado, criando uma área de segurança ao redor do Palácio da Abolição e ao redor da pessoa do próprio governador. Então, para onde ele vai, tem uma área de segurança ambulante ao redor dele, que legitima qualquer ação violenta a pretexto de garantir a integridade da pessoa do governador. Então, todas essas ações de violência, né, e esses grandes projetos revelam que, na verdade, a Copa do Mundo ela está dentro de um modelo de cidade que sempre existiu em Fortaleza. Que há 30 anos atrás, quando veio o tal do governo das mudanças, resolveu-se que Fortaleza, por algum motivo, tinha que entrar no circuito internacional do turismo, e é o turismo, como a gente conhece, predatório, de massa, né, que alimenta o turismo sexual, que alimenta a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um turismo que vem para sugar o potencial que a cidade tem, que o Estado tem, e que não deixa nada. Inclusive, a promessa do legado do trabalho e da geração de emprego já se mostra em várias situações, Brasil afora, como uma promessa falsa. Os trabalhadores que estão nos campos, né, nas obras, nos canteiros de obras, nos estádios, nos grandes projetos da Copa do Mundo, estão adoecendo, estão morrendo. Nós já temos trabalhadores que faleceram em razão de acidentes de trabalho. Então, o trabalho que é gerado é um trabalho extremamente precarizado,
que ofende, que viola os direitos da população. Em todo esse contexto, onde é que a legislação se enquadra? O Fortaleza tem um plano diretor novo de 2009, que foi fruto de muita luta da população. Então, se hoje a gente tem uma boa lei municipal, é porque os movimentos ocuparam os espaços de participação e exigiram que ali fossem, né, reconhecidas os direitos das comunidades, reconhecidos os direitos da comunidade. 3 anos depois, não tem nenhuma zona especial de interesse social implantada na cidade de Fortaleza, só do Lagamar com o Conselho Gestor acontecendo, mas nenhum planejamento realizado, nenhuma obra realizada. Então tudo aquilo que se falava de regularização fundiária, de demarcação de ZEIs há 8 anos atrás, quando o Milon Cotari veio, hoje já foi completamente abandonado da pauta do poder público, inclusive pelas gestões que se dizem gestões democráticas e de esquerda. Então a gente precisa ter a consciência de que a nossa bandeira de luta hoje é uma bandeira que está se contrapondo a violações muito mais absurdas do que há 10 anos atrás. Isso revela o nível de truculência e quanto esse projeto de cidade tem avançado e tem se tornado cada vez mais conservador. E aí, só para encerrar minha fala, também colocar a necessidade de nós refletirmos, né, um pouco o papel que o mercado imobiliário tem exercido sobre esse poder público. As recentes transformações, mudanças na lei do município, são para beneficiar o shopping da Parangaba, beneficiar o shopping do Papicu. Então, as áreas que antes eram destinadas para habitação de interesse social, hoje estão sendo completamente direcionadas para grandes equipamentos, como shopping center e áreas comerciais. Então, na verdade, o que a gente percebe é que as cidades vêm sendo governadas e a gente normalmente, e tem que ser assim, aponta e tem que dizer o nome do governante, mas a gente também tem que dizer quem são as construtoras, quem são as empresas de transporte público, quem são as empresas do lixo, quem são os empresários, né, os grandes empresários de shopping center, que têm seus assessores pagos. E aí, doutor Fernando, é importante a sua presença aqui, porque na época do plano diretor, o representante da OAB, que continua lá na Comissão de Política Urbana, ele vinha para defender o interesse dos empresários. Então, existe também uma ocupação dos espaços de poder real, seja poder público, seja instituições que têm um peso ao se manifestar por interesse público. Então é importante que a gente faça a crítica, inclusive do lugar que nós estamos. Eu sou advogado, eu sou inscrito na ordem, mas no momento em que alguém vem aqui e fala em nome da ordem, essa pessoa não sou eu, não estou representando a ordem, não faço parte de gestão, a opinião dessa pessoa tem um peso muito grande. Então, quando vem alguém, como veio na época do plano diretor, defendendo apenas o interesse dos empresários, do setor, né, de turismo, do setor da construção civil, da especulação imobiliária, essa instituição, ela se presta, ela também está servindo ao interesse do mercado e não às comunidades. Obrigado.